Bom, agora nós vamos aos exercícios relacionados à nossa primeira aula, ok? Então vamos lá. Considerando o gráfico ao lado, adicione-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. A temperatura de 40 graus Celsius, quais sais estarão totalmente dissolvidos na água? Então olha só, a gente está relacionando aqui a temperatura com a solubilidade, ok? Eu estou querendo saber, depois que eu adicionar 40 gramas de cada um desses sais a 40 graus Celsius, quais estarão solúveis? Então eu vou analisar esse ponto aqui. Se eu observar esse ponto aqui, abaixo dele está a solubilidade a 40 graus Celsius do cloreto de potássio em verde, do cloreto de sódio em amarelo e do sulfato de césio em azul. Então, a solubilidade dessas três substâncias é menor do que 40 gramas. Ou seja, se eu colocar 40 gramas, esses três sais aqui não estarão completamente solúveis. Agora, se eu observar em vermelho a curva do nitrato de potássio e em laranja do nitrato de sódio, eu posso perceber que esses valores são maiores do que 40 gramas, certo? Aqui, 60 gramas para o nitrato de potássio e aproximadamente 105 gramas para o nitrato de sódio. Então, em relação a 40 gramas, a solubilidade dessas duas substâncias é maior. Então, elas estarão solúveis, essas duas substâncias são as que estarão completamente solúveis na temperatura de 40 graus Celsius se eu adicionar 40 gramas de cada uma delas em 100 gramas de água. Ok? Vamos para o próximo. O brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade. Aqui eu tenho uma tabela ao invés do gráfico da curva de solubilidade, onde eu tenho a temperatura e a solubilidade do brometo de potássio em gramas para cada 100 gramas de água. Eu quero saber qual é a massa de brometo de potássio necessária para saturar 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Esse tipo de questão nós iremos resolver através de regra de 3, certo? Então, eu aconselho, vou insistir para que vocês sigam isso. Sempre que a gente for montar uma regrinha de 3, a gente colocar primeiro aqui o que a gente está relacionando, certo? Eu quero saber massa de brometo de potássio capaz de ser dissolvida em 50 gramas de água. Então, massa de água, certo? Aqui embaixo eu vou seguir sempre as massas, eu vou colocar as massas do brometo de potássio e aqui as massas de água que estão no meu enunciado. Por que eu gosto de fazer assim? Porque se vocês inverterem por acaso, colocarem massa de água e massa de brometo de sódio, vocês vão acabar errando a questão, certo? Então sigam esse passo aqui. No próximo passo, nossa primeira linha da nossa regra de 3, a gente vai colocar sempre o coeficiente de solubilidade. Eu quero saber aqui, a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius eu consigo dissolver 80 gramas do brometo de potássio em 100 gramas de água. Então, coloquei aqui, 80 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água, certo? Eu quero saber qual é a massa do brometo de potássio, que vai ser o meu X, capaz de saturar 150 gramas de água, certo? Então, coloquei aí. Para eu resolver minha regra de 3, eu vou multiplicar aqui em cruz, certo? Aí eu tenho que x vezes 100, 100x, certo? É igual a 80 vezes 150, que dá 1.200. O x está multiplicando, vou trazer para cá dividindo. Então, 1.200 dividido por 100, 1.200 não, desculpa, 12.000 dividido por 100, são 120 gramas, certo? Então, essa aqui é a quantidade que eu posso saturar 150 gramas de água. É importante vocês observarem que a temperatura ela nunca vai entrar na conta, certo? A temperatura só serve para a gente olhar no gráfico ou na tabela qual é a minha solubilidade na temperatura que eu estou pedindo, ok? Aqui, o gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal AX2. Quando uma solução aquosa saturada de AX2 a 70 graus Celsius, contendo 50 gramas de água, é resfriada para 10 graus Celsius, quais são, em gramas, a massa de sal cristalizada e a massa que permanece em solução? Então, vamos entender esse enunciado.
Eu estou preparando uma solução saturada. Quando eu não digo nada, eu estou dizendo que ela é saturada sem corpo de fundo, certo? A 70 graus Celsius, certo? Eu estou dizendo que essa solução eu utilizei 50 gramas de água, mas eu não estou dizendo a quantidade de soluto que eu coloquei. Mas como eu sei que é uma solução saturada, eu posso calcular do mesmo jeito que a gente fez na solução anterior, ok? Eu estou dizendo que depois, essa solução vai ser resfriada a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius, a solubilidade é menor do que a 70 graus Celsius. Então, parte vai continuar solúvel e parte vai cristalizar. E é isso que eu quero saber. Qual é a parte que vai cristalizar, que vai precipitar, qual é a quantidade em gramas e qual é a quantidade que vai permanecer solúvel, ok? Então, eu botei aqui o gráfico um pouquinho maior para a gente observar, ó. A 10 graus Celsius, a solubilidade é 20 gramas do sal em 100 gramas de água. E a 70 graus Celsius, a solubilidade é 90, tá? Entre 80 e 100, né? É 90 gramas do sal em 100 gramas de água, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular em 70 graus Celsius, eu estou fazendo um enunciado que eu tenho 50 gramas de solvente, mas eu não disse a quantidade de soluto que eu tinha, certo? Então, a gente vai descobrir isso agora. Então, a minha solubilidade que a gente olhou no gráfico a 70 graus Celsius é 90 gramas do sal em 100 gramas de água, ok? Eu estou dizendo lá no enunciado que eu utilizei 50 gramas de água, então qual é a quantidade necessária para saturar? Eu vou resolver a minha regrinha de 3, aí eu tenho aqui, ó, 100 vezes x, 100x, é igual 90 vezes 50, 4.500, certo? Trouxe 100 para cá dividindo, então minha resposta é 45. Ou seja, a 70 graus Celsius eu preciso de 45 gramas do sal a x2 para saturar 50 gramas de água. Agora eu vou fazer essa mesma conta a 10 graus Celsius, certo? Porque eu quero saber, com essa quantidade de água, que é a quantidade que eu coloquei, qual é a quantidade de soluto que permanece solúvel, certo? Então, pelo meu gráfico lá, eu vejo que eu consigo dissolver 20 gramas do sal em 100 gramas de água, certo? Isso a 10 graus Celsius. Se eu utilizei 50 gramas de água, qual é a quantidade que eu preciso de soluto para saturar essa solução? Então, vou resolver do mesmo jeito que a gente resolveu até agora e vou chegar no valor de 10 gramas. Então, 10 gramas é a quantidade de sal que saturam 50 gramas de água a 10 graus Celsius, certo? Porém, eu preparei essa solução a 70 graus Celsius utilizando 50 gramas de água e 45 gramas de sal, certo? Desses 45, 10 permanecerão solúveis quando eu resfriar a 10 graus Celsius, certo? E se eu fizer a diferença do 45 que eu coloquei menos os 10 que continuam solúveis, eu tenho 35 gramas que irão precipitar, ou seja, 35 gramas ficarão cristalizados, ok? Eu já deixei lá o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem os slides ou se quiserem tirar qualquer dúvida, é só entrar em contato. E até a próxima!